Olá, bom dia! Nossa aula é sobre razões trigonométricas. Nossa aula foi desenvolvida para os alunos de nono ano. Separamos com duas aulas, bem dinâmicas, com resolução de exercícios e conteúdo apresentado. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje falaremos de trigonometria. E nesse momento nós vamos falar um pouco de trigonometria. Para falar desse assunto, vamos partir logo para o Teorema de Pitágoras, né? Pitágoras e o seu teorema. Pitágoras foi um grande ícone, um grande filósofo da antiguidade, um grande matemático também, teve grandes contribuições. E uma delas é o seu teorema, que recebeu o próprio nome, Teorema de Pitágoras. Muito bem, o Teorema de Pitágoras, ele trabalha com triângulos retângulos, ok? E esse triângulo retângulo, o que acontece? Eu tenho um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Então, o que acontece? Temos algumas particularidades que temos que prestar bem atenção. Quando eu tenho as dimensões aqui de AC, CB, BA, cada vértice desse terá uma certa angulação, ok? Mas antes de falar de angulação, vamos ver uma coisa bem básica. Veja o seguinte, aqui eu tenho o azão, então oposto ao azão eu tenho azinho, ok? Oposto ao Bzão, lá do outro lado, oposto, eu tenho o meu Bzinho. E oposto ao meu Czão, ó, lá do outro lado, eu tenho o meu Czinho, ok? Muito bem. Agora veja uma coisa. Aqui temos um ângulo reto, né? Então, este aqui nós temos um cateto, ok? É um cateto, e se faz parte com um ângulo reto, né? Outro cateto. Esta dimensão que está de B a C, ou seja, o Azinho, nós chamamos de hipotenusa. Hipotenusa. Ok? E o Teorema de Pitágoras, ele tem uma relação com essas três dimensões, A, B e C. Qual é a relação? A relação é o seguinte, a hipotenusa, ou seja, o A, vai ser igual ao meu B mais C. Mas isso daqui está incompleto. Significa que eu tenho A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Esta é a relação do Teorema de Pitágoras, ok? Muito bem. Sabendo que nós temos cateto B, cateto C, nós temos que aprender uma coisa. Cateto oposto e cateto adjacente. Mas antes de falar desses catetos, vamos falar um pouquinho sobre as razões trigonométricas. Depois nós vemos na prática o que é o cateto oposto, cateto adjacente e a hipotenusa, tal. A gente vê isso em prática, mas antes eu quero que vocês vejam isso. Razões trigonométricas. A razão trigonométrica vem trabalhando três coisas: seno, cosseno e tangente. É muito importante saber essa relação. Agora, veja o que acontece. Seno de um ângulo qualquer, nesse caso um ângulo alfa, é cateto oposto dividido pela hipotenusa. O nosso cateto oposto nós vamos aprender, e o adjacente também, não se preocupem. Cosseno de alfa é igual cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a nossa tangente de um ângulo qualquer, né, é o cateto oposto dividido pela adjacente. Galera, eu sei que isso daqui é meio chato de memorizar. Então, para isso, eu tenho uma sugestão.
Não é nada obsceno, mas é bacana, né? A gente costuma até brincar. Que é o quê? O só, ca, toa. Soca toa. Soca toa, soca toa, soca toa. Então o que que é o soca toa? Ó, seno é igual cateto oposto pela hipotenusa. Veja, seno é o cateto oposto pela hipotenusa. Temos aqui o cosseno é igual o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Ó, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente, veja, cateto oposto pelo cateto adjacente. E isso dá certinho, socatoa. Tá aqui, ó, o nosso socatoa. É uma maneira da gente memorizar de uma certa forma divertida, né? Para não ficar naquela coisa chata, né? De ficar seno, cateto oposto pela hipotenusa. Então, memoriza isso, ó, socatoa. Garanto a vocês que não vão esquecer o significado de cada. Agora vamos para a primeira atividade. Um avião está a 7.000 metros de altura e inicia a aterrissagem em aeroporto a nível do mar. O ângulo de descida é 60 graus. Qual a distância que o avião vai percorrer? Resolução da primeira questão. Visualizando no triângulo retângulo, temos o ângulo de 60 graus. O cateto adjacente, que é igual à altura, que é igual a 7.000 metros. Queremos descobrir a hipotenusa, então aplicamos a fórmula do cosseno. Decorrendo a fórmula, descobrimos que a distância é igual a 7.038,57 metros. Resolução da segunda questão. Visualizando no triângulo retângulo, temos o ângulo de 30 graus. A hipotenusa, que é igual a 1.000 metros, e queremos descobrir o cateto oposto. Então, aplicamos a fórmula do seno. Decorrendo a fórmula, descobrimos a altura, que é igual a 500 metros. Maravilha! Nessa primeira aula, nós já passamos, apresentamos o conteúdo, revisamos algumas coisinhas sobre triângulo retângulo. E passamos uma atividade bem simples para a resolução dos alunos. Nessa segunda aula, já será para avaliar os alunos. Vamos dividir os alunos em 6 equipes. Segunda atividade. Um avião decola percorrendo uma trajetória retilínea, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Suponha que a região sobrevoada pelo avião seja plana. Depois de percorrer 1.000 metros, a altura atingida pelo avião em metros é... Resolução da segunda questão. Visualizando no triângulo retângulo, temos o ângulo de 30 graus. A hipotenusa, que é igual a 1.000 metros, e queremos descobrir o cateto oposto. Então, aplicamos a fórmula do seno.
Decorrendo a fórmula, descobrimos a altura, que é igual a 500 metros. Vamos para a resolução do próximo exercício. Uma rampa plana de 36 metros de comprimento faz um ângulo de 30 graus com um plano horizontal. Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente de quantos metros? Resolução do próximo exercício. Visualizando no triângulo retângulo, a altura que a pessoa será elevada é representada pelo cateto oposto. Nisso, temos que a rampa, que é a hipotenusa. Então, aplicaremos a fórmula de seno, descobrindo a altura. Nisso, depois de resolvermos essa questão, achamos o valor da altura que é igual a 18 metros.